Tema deste domingo: Jesus, Ele é tudo o que eu preciso. A gente vive num mundo hoje que as pessoas estão senhoras de si. Gente que não quer muito relacionamento com Deus e quando quer, é para querer ter alguma coisa. Vivemos num tempo, meus irmãos, parece que nunca houve tanta mornidão espiritual como no momento que a gente está vivendo. E a gente sabe que isso ia acontecer, porque Jesus falou que isso ia acontecer. Está bem claro na Bíblia que no final dos tempos, o amor de muita gente iria esfriar. Muita gente hoje tem estado fria espiritualmente. E quando a gente fala de século 21, que é o século da tecnologia, o século onde as pessoas estão vivendo em função de riquezas, ou de obter-se riquezas. Um século onde as pessoas estão cada vez mais inteligentes, todavia ignorantes acerca da palavra. Um século onde as pessoas estão perto da cruz, mas longe de Jesus. Esse é o momento atual da igreja do século 21. E é um momento que Jesus disse: tomem cuidado, porque haveria este momento, e neste momento, muita gente esfriaria o amor que está dentro do coração. E não é fácil nos dias de hoje, nós vivermos o Evangelho de Cristo real, verdadeiro. Não é fácil. Porque hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão mornas espiritualmente. Tem gente que tem uma condição financeira abençoada, e por causa dessa condição financeira abençoada, ela está se esquecendo de Deus. Ela está achando que ela não precisa de Deus. E nós precisamos de Deus. A igreja, ela precisa de Jesus. A igreja, ela é capacitada pelo Espírito Santo, nosso Deus. A igreja vive em função do Evangelho que transforma, que salva. A igreja, ela precisa despertar para este século, para o que está acontecendo. As dificuldades, as crises que existem hoje dentro das igrejas, crises existenciais, crises espirituais, tem deixado muita gente afastada de Deus. Tem gente que por qualquer motivo hoje se afasta de Deus, e a gente tem que tomar cuidado. Tem igreja hoje no século 21 que está se tornando um clube, onde as pessoas, por ser um clube, vão quando querem, quando desejam. A gente já estudou sobre isso aqui. E quando eu lembrava deste texto, lia este texto de Apocalipse, quando João, enquanto estava lá preso, teve visões, Deus, ou Cristo Jesus, ministrou no coração daquele homem a visão do que aconteceria. Por isso o nome do livro chamar-se Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Jesus revelou para João, e João descreveu tudo aquilo que ele via e ouvia de Cristo. E no começo de Apocalipse você vê que existem 7 cartas que foram descritas para 7 igrejas. Cada uma dessas cartas descrevia uma situação que a igreja estava vivendo. Alguns estudiosos bíblicos chegaram à conclusão, e quando você começa a se aprofundar e estudar, você também chega na mesma conclusão, que cada uma dessas cartas que foram escritas para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, onde elas estavam localizadas, naquela região ali no entorno entre Israel e Egito, aquelas 7 cidades, 7 igrejas, elas tinham uma característica, que Jesus citou as características que elas tinham, citou as virtudes e também mostrou os defeitos. Eles precisavam corrigir os seus defeitos. E se você ler a carta, ou cada carta que foi descrita com estas situações de cada igreja, os estudiosos bíblicos
chegaram à conclusão de que, ao longo dos séculos, essas cartas que foram especificamente escritas para aquelas igrejas, elas também servem para relatar o que a igreja de Cristo passou nesses últimos séculos, desde depois de Cristo. É interessante você fazer uma comparação do século X, o que aconteceu na igreja no século X, no começo, no ano 70, no ano 101, 102, a igreja enfrentou dificuldades. Então você vai estudando e você vai chegando, por exemplo, quando você vê a sexta carta, fazendo uma comparação, você chega à conclusão que ela também serve certinho para a igreja do século XX, que começou em 1800, 1900, foi até o ano de 2000, 2000 e pouco. Agora você pega a última carta, que é o que eu quero estudar com os irmãos hoje, a carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. Essa carta, ela, fazendo um comparativo, ela relata a situação da igreja do século 21. Igreja que hoje está mais preocupada em ter dinheiro do que ter Jesus. Está mais preocupada em satisfazer a sua vida do que satisfazer a vontade de Jesus. E isso é um perigo, porque se nós não despertarmos, nós vamos acabar também sendo iludidos, enganados pelas coisas do mundo e vamos acabar nos afastando de Deus. Por isso que no meio deste texto, Jesus diz: eu corrijo aqueles que eu amo. E se você está ouvindo uma palavra como essa hoje, nós vamos estudar algumas coisas dentro desse texto hoje, é porque Deus nos ama, Deus quer preservar as nossas vidas. A palavra de Deus foi escrita para nos preservar. Quanto mais nós obedecermos a palavra, menos problemas teremos nas nossas vidas diariamente. Isso é fato. Basta a gente ler a Bíblia e estudar um pouquinho mais ela para a gente entender o que Deus quer para nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar caindo em algumas questões que as igrejas hoje estão caindo. Eu citei aqui de manhã, por exemplo, tem um grande pregador aqui atualmente, que está atuando em rádio e televisão, ele recebeu lá na igreja, uma grande igreja, uma mulher que estava com o pai com problemas de câncer, e ele deu uma palavra para essa mulher, talvez aproveitando a situação que ela estava vivendo, e disse para ela, falou: olha, você quer que o teu pai seja curado? Ela falou: não, é o maior sonho da minha vida. Então, Deus pode curar. Eu te lanço um desafio. Pega esses 2 apartamentos que o seu pai está deixando para vocês e doa para a igreja. Você vai ver que em 2 semanas teu pai vai ser curado. E aquela mulher desesperada, ela acabou doando os 2 apartamentos para a igreja. Só que 2 semanas depois o pai faleceu. Essa mulher foi para a igreja e foi brigar com o pastor, queria de volta os apartamentos. Ela falou: agora que você deu para Deus, você se vira com ele. Não vamos devolver nada. Quer dizer, é isso que nós estamos vivendo hoje, no século 21, de igreja. De gente que quer fazer negócio com Deus, troca com Deus. Gente que não entendeu o que é se relacionar com Ele. E é por isso que a gente vive hoje num mundo de pessoas cristãs frias e cristãs mornas. Existem cristãs que estão quentes, que estão firmes, mas muita gente hoje está fria e muitas vivendo a mornidão. Para fazer um comparativo do que do que a gente quer estudar aqui hoje, tem uma história, uma parábola atual, inclusive de 100 anos atrás, 50 anos atrás. Mike Iaconelli, ele conta uma história de uma estação de salvamento numa pequena costa marítima da Inglaterra, onde frequentemente barcos naufragavam. Essa estação era apenas uma pequena e velha casa de madeira, com apenas um bote. Alguns marinheiros experimentados, que vigiavam dia e noite as águas daquela costa, passavam ali tempos à procura de sobreviventes. Abnegados, aqueles salva-vidas jamais pensavam em si mesmos quando saíam em missão de salvamento. Com o passar do tempo, as pessoas que haviam sido resgatadas pelos marinheiros daquela estação, em gratidão, resolveram criar uma associação de apoio ao posto de salvamento. Aí todo mundo daquela cidade gostou da ideia. O dinheiro que foi levantado pela associação, eles compraram novos barcos, contrataram novos marujos,
E assim a estação de salvamento ficou melhor aparelhada. Logo, alguns sócios disseram: os barcos são novos, mas a estação é apenas uma casa caindo aos pedaços. Bom, imediatamente um novo projeto foi feito. E dali algumas semanas, um amplo e confortável centro de vivência foi edificado no lugar da velha estação. Logo, as velhas macas de atendimento foram substituídas por sofás macios, mobília sofisticada, ar refrigerado, música ambiente. O lugar ficou tão agradável que os antigos guarda-vidas já não se interessavam em salvar pessoas no mar. Então eles terceirizaram o salvamento. Certo dia houve um grande naufrágio na região. Os guarda-vidas de plantão foram com seus barcos novos, trouxeram dezenas de pessoas para a estação. Elas chegaram encharcadas, doentes, maltrapilhas e simplesmente fizeram do centro de convivência uma grande bagunça. Logo, a diretoria da estação se reuniu, resolveram construir um vestiário com duchas para lavar os náufragos antes que eles entrassem na estação. Na assembleia seguinte, alguns membros da associação sugeriram que o setor de operação de salvamento saísse do centro de convivência para evitar depredações. Aí criou-se uma polêmica. Os velhos marinheiros levantaram-se dizendo que salvar vidas era a missão prioritária daquela estação. Houve uma acalorada discussão e os velhos, ou os marinheiros mais velhos, foram o voto vencido. Decidiram então naquele dia que os que quisessem salvar os náufragos, que fizessem uma outra estação em outro lugar. Então, alguns quilômetros dali, uma nova estação de salvamento foi erguida. Com o tempo, ela se tornou também um clube como a sua antecessora. Houve discussão e mais uma estação de salvamento foi levantada. Hoje, há dezenas de clubes de marinheiros naquela encosta. Ainda há náufragos naquela área, mas a maioria dos tripulantes e passageiros morrem por falta de barcos de salvamento. Aí ele faz uma comparação com a igreja. Igrejas são agências do reino especializadas e aparelhadas para salvar e transformar vidas. Entretanto, facilmente hoje pode-se notar que muitas igrejas estão se tornando num grupo ou num clube de guarda-vidas. Ele faz uma comparação com o texto que eu quero ler, a igreja de Laodiceia. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler agora Apocalipse capítulo 3, para você entender essa história. Se houver alguém ao teu lado aí sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso, por favor. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Jesus falando com João, naquela visão das igrejas da Ásia Menor, a última das igrejas, Laodiceia, ele escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15, Jesus diz: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Versículo 16, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí versículo 17, Jesus disse para a igreja: você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Versículo 18, Jesus disse: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Versículo 19, Jesus disse: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se.
Versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. 21: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você olhar para essa igreja, ela era uma igreja senhora de si. Ela achava que não precisava de nada. E por quê? Por que tem essa história aqui justamente para essa cidade? Quais são as características dessa cidade? Eles se achavam, na verdade, nessa história que eu li há pouco, eles foram comparados a um clube. Um clube de pessoas assim: eu não tenho mais necessidade de nada, quem quiser se salvar, se salve. Agora nós temos aqui o nosso lugar, bem arejado, gostoso, bem feitinho, bonitinho, e nós vamos viver a nossa vida aqui. A gente não precisa de mais nada. Eu já citei aqui que neste século 21, tem muitas igrejas hoje que podem usar a expressão de Pedro na porta do templo Formosa para aquele aleijado, mas usar a expressão inversa. Porque Pedro disse para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Hoje as igrejas são capazes de dizer: nós temos prata e temos ouro. Mas muita igreja hoje não tem a capacidade de dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Porque as igrejas hoje estão se tornando clubes. Como este aqui, chegou num determinado momento, as pessoas acabam se unindo ali, tem uma discussão calorosa, sai e abre uma outra igreja, vai um grupo e abre uma outra igreja. Aí ficam ali um tempo, a igreja cresce um pouco, passa-se um tempo, aí eles criam uma complicação, uma discussão, aí saem dali um grupo para criar uma outra igreja. Por isso que você vê várias igrejas por aí, várias. Hoje tem igreja para todo tipo, para todo gosto. Sendo que o âmago da questão não é abrir igreja, o âmago da questão é ganhar pessoas para Cristo. É estar juntos, é entender o chamado de Jesus. É entender que a igreja, apesar de ter condições financeiras abençoadas, apesar de ter saúde, apesar de tudo que se tem, ainda assim precisa de Jesus. Essa igreja da Laodiceia, ela disse: nós não precisamos de nada. E por que eles disseram isso? A história nos mostra. Laodiceia, ela era famosa por 3 atividades essenciais naquela época. Primeiro, Laodiceia, ela foi conhecida como uma cidade, uma das poucas cidades daquela região que preparavam blusas de lã preta. Lã preta naquela época era muito difícil de se encontrar. Você encontrava bastante em Laodiceia. Então o pessoal, os visitantes, as pessoas que gostavam de passear, elas iam em Laodiceia para comprar esse tipo de roupa, que era uma roupa era diferente. A cor daquela época era branco, talvez um pouco amarelo, bege. Quando surgia algo diferente, como a lã preta, vendeu-se muito, a cidade cresceu muito, se enriqueceu muito. Uma outra característica, era uma cidade turística, ela era uma cidade numa rota, e toda pessoa que vinha de umas cidades do lado de cá, ou cidades do lado de lá, essas pessoas tinham que necessariamente passar por aquele lugar, era uma rota. Então os viajantes, os mercadantes, eles paravam naquela cidade, e ali tinha um centro comercial, um centro financeiro muito grande. Eles trocavam dinheiro, eles vendiam, eles compravam, faziam muitos negócios. E por último, Laodiceia também era conhecida por uma escola de medicina que tinha naquele lugar. Aquela escola de medicina de Laodiceia desenvolveu um tipo de colírio que ajudava as pessoas que tinham problemas de visão a melhorar a sua visão, a enxergar melhor. Então muita gente ia para Laodiceia. Por causa do colírio, por causa da lã preta e por causa do comércio que se tinha, a cidade, apesar de ser pequena, todo mundo ali, a maior parte, era muito bem de vida, pessoa que ganhava muito dinheiro, pessoa que tinha riqueza, que se vestia bem, que andava bem. Aí, essas pessoas, algumas delas,
Provavelmente, segundo estudiosos bíblicos, quem levou o evangelho lá para essa cidade foi Timóteo, né? A mando de Paulo, ele foi lá, pregou e instituiu a igreja em Laodiceia. Você sabe que começo de igreja é uma bênção, é aquele primeiro amor, as pessoas se amam, as pessoas se ajudam, as pessoas estão juntas, ela vive aquele verdadeiro evangelho de orar uns pelos outros, de abençoar uns aos outros. Enfim, igreja, quando ela está começando, acontece isso. Só que ao passar do tempo, a igreja vão surgindo problemas, vão surgindo dificuldades. E aí, nesses problemas, dificuldades, as igrejas acabam se separando, ou pessoas acabam se separando, se desfazendo, amizades, relacionamentos. Isso aconteceu na igreja de Laodiceia. Aquele povo que estava naquela cidade, eles eram muito bem de vida, eles iam se convertendo, mas eles se convertiam a Jesus, mas acho que o bolso talvez, ou a mente não se convertia muito. Porque Jesus olhou para aquela igreja e disse assim: vocês dizem que vocês são ricos. Vocês inclusive estão dizendo, olha meu irmão e minha irmã, que petulância. Jesus disse: vocês dizem que vocês não precisam de nada. Como assim vocês não precisam de nada? Vocês têm de tudo então? Vocês estão bem? Jesus olha para aquela igreja e fala assim: vocês precisam sair desse clubinho e precisam entender o propósito que eu tenho para a vida de vocês. Jesus usou essa expressão: eu estou corrigindo vocês porque eu amo vocês e quero ver vocês bem. Se eu fosse vocês, Jesus disse para aquele pessoal, daquela igreja, eu pegava e pedia a Deus que vestisse a sua vida, não com lã preta, mas com vestes brancas. Segundo, que vocês pudessem entender que a maior riqueza que vocês podem, e eu tenho isso no meu coração, a maior riqueza que eu tenho na minha vida chama-se Jesus. Não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é família. A minha família é uma bênção para mim, é uma riqueza. A minha casa é uma bênção para mim, o meu carro é uma bênção para mim. Mas acima disso tudo, a maior riqueza que eu tenho é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Só que aquele povo, eles estavam perdendo esse sentido, perdendo essa visão espiritual. E por último, Jesus ainda faz um trocadilho, se eu posso assim dizer, porque era uma cidade que tinha uma escola de medicina, que fabricava colírio, e Jesus fala assim: vocês estão cegos. Poxa, uma cidade que fabrica colírio, Jesus fala: vocês estão cegos, alguma coisa está errada. Cego como? Jesus fala: se eu fosse vocês, eu comprava inclusive colírio de mim. Porque Jesus pode abrir a nossa visão espiritual. Jesus pode trazer coisas dentro da nossa mente que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, que não chegou no nosso coração. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter discernimento e entendimento da palavra. Qual era o problema de Laodiceia? Jesus deu o diagnóstico. Jesus falou: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você não é quente nem frio. Bom seria se você fosse frio ou quente. Pelo menos você tem algo definido. Agora, mornidão, você está muito morno, você está assim, uma hora está tudo bem, uma hora você está parado. Uma hora você está com o pé na igreja, outra hora você está com o pé no mundo. Uma hora você glorifica a Deus, outra hora você fala mal dele. Você precisa parar com isso. Eu estou a ponto de te vomitar. Jesus não chegou a vomitar, ele disse que estava a ponto de fazer isso. E é interessante, por que Jesus falou de mornidão? Laodiceia era cercada por duas cidades, Colosso e, deixa eu pegar o nome da outra aqui, Hierápolis. Eram duas cidades a cerca de alguns quilômetros de Laodiceia. Laodiceia não tinha fonte de água. A água que eles bebiam, eles importavam de Colosso e de Hierápolis. Interessante que Hierápolis era uma cidade assim como um spa, tinha muitas águas quentes. O pessoal ia para lá para tentar cura, aquele negócio de água quente, que para algumas pessoas que têm problemas talvez de reumatismo, algumas outras enfermidades no corpo, ajudam a tratar. Então o pessoal ia lá e essa cidade, Hierápolis, ela tinha essa característica, ela tinha muitas fontes de água, mas eram fontes de água quente.
A cidade de Laodiceia não tinha fonte, ela importava a água de lá. Eles desenvolveram um sistema de encanamento e a água vinha de lá. Aí eles também importavam água de Colossos, que era uma cidade que tinha muitas fontes de águas geladas. Então, a importação de água que vinha quente chegava morna em Laodiceia. A importação de água gelada chegava morna em Laodiceia por causa do sol quente que batia no encanamento que eles traziam. Então, aquela cidade, eles tinham que ter um preparo especial para tratar a água que eles bebiam, porque era água morna. Eles recebiam água morna, chegava morna lá. Por isso que Jesus faz uma comparação com a igreja. Jesus disse, vocês estão que nem a água de vocês estão mornos. Vocês não decidiram ainda o que vocês querem, vocês estão ainda pensando naquilo que vocês vão fazer. Vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam viver um novo tempo. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia, quando se relata o final dos tempos, a Bíblia nos dá ideia de como seria esse final dos tempos. O amor de muitos esfriaria, as pessoas já não se relacionariam mais como antes, as pessoas não teriam um amor, um relacionamento com Deus como deveria, e existem alguns sinais disso. Por exemplo, um deles são aquelas disciplinas espirituais, gente que ora, gente que jejua, gente que lê Bíblia. Essas disciplinas espirituais, que é algo que nós deveríamos já ter como hábito nos nossos corações, muitos de nós ainda estão lutando para orar. Tem gente que luta para orar. Puxa, eu tenho que orar, eu sei que eu preciso orar, mas não ora. Puxa, eu tenho que ler a Bíblia, estudar a palavra, conhecer a palavra, mas não lê, não estuda. Nossa, eu tenho que fazer um jejum, uma vez ou outra eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que vencer isso. Mas não jejua, sabe que precisa, mas não faz. E isso é uma característica clara de pessoas que estão mornas espiritualmente. Porque quem conhece Jesus, ele gasta tempo com oração, ele gasta tempo lendo a Bíblia, ele gasta tempo adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, se relacionando com Deus, tem mais prazer de estar na presença de Deus do que estar fazendo outra coisa. Uma segunda característica é a participação da pessoa nas atividades, por exemplo, da obra do Senhor. Como aqueles salva-vidas, eles chegaram num ponto que ele disse agora nós estamos aqui num lugar fechado, com ar refrigerado, poltrona, água. Por que eu vou sair daqui para salvar alguém que está lá fora se afogando? O que eu vou fazer? Os outros é que vão, nós vamos ficar aqui, está tão bom aqui. Quando você quer uma característica de pessoa morna, é aquela pessoa que está acomodada, para ela não quer fazer nada, ela não quer participar de nada, ela está assim, acomodada, está vivendo a vida. Uma outra característica de pessoas mornas é a falta de emoção. Lembre-se daquela história comparativa, aqueles homens, quando eles ouviam falar, um navio naufragou, eles iam rapidamente lá, eles lutavam contra as ondas para salvar as pessoas. Só que com o passar do tempo, aquela emoção de ir, de fazer, eles perderam. Por isso que na Bíblia, em relação do primeiro amor, uma das igrejas aqui da Ásia Menor, uma das cartas para essas igrejas, Jesus trata justamente esta área. Se eu não me engano, é a 6ª igreja. Que ele fala assim, olha, você tinha um amor maravilhoso no começo, só que o tempo passou e você foi se esquecendo. O conselho que eu te dou, volta para o primeiro amor. E nós estamos precisando hoje de gente que volte para o primeiro amor, que ame mesmo pessoas, que traga pessoas, que fale do Evangelho, que viva o Evangelho, que pregue o Evangelho, que alcance vidas, que transforme vidas. Como nós estudamos aqui na sexta-feira passada na oração, gente que, apesar da sua atividade, apesar daquilo que está fazendo, você ficar falando muito de Jesus, basta as pessoas olharem e se relacionarem com Ele, as pessoas já vão ver que Ele tem algo de diferente, porque Jesus falou, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Quer dizer, algo de diferente tem que haver em nós, as pessoas precisam ver em nós isso, não a nossa riqueza. Elas precisam ver a riqueza maior que nós temos, não exposta através da roupa, do carro, do dinheiro, da condição, mas a maior riqueza que nós temos dentro de nós, que é Jesus. Quando essas pessoas começarem a enxergar Jesus em nós, elas, por certo, vão se interessar em conhecer esse Jesus. Agora, resta saber se essas pessoas estão as pessoas com quem nós nos relacionamos diariamente, se elas estão enxergando Jesus em nós.
Aí é uma forma de nós medirmos o cristianismo que nós dizemos que praticamos. A gente precisa medir o nosso cristianismo. Porque Jesus, quando olha para essa igreja de Laodiceia, e os estudiosos compararam essa igreja como a igreja do século 21, a igreja do século 21 precisa despertar. Curioso é que o crente morno, ele não é morno para tudo. Se você olhar bem, eu peguei uma relação aqui de uma pessoa de um pastor que escreveu sobre isso na internet. Ele disse, tem cara que não é morno para o trabalho, não é morno para o divertimento, não é morno para o time de futebol, não é morno para o seu ídolo musical, não é morno para a internet, não é morno para a academia, ele não é morno para os rachas de bola no final de semana, ele não é morno para as suas paixões mundanas. A mornidão ataca apenas a sua vida espiritual. Agora você imagina uma igreja sendo acomedida por esse mal, que Jesus estava falando com a igreja, ele não está falando com uma pessoa. Ele disse, escreve ao anjo da igreja. A igreja está com problema. Ela precisa despertar. Por isso que quando Jesus, naquela parábola do semeador, aquelas sementes que eram lançadas naquelas terras, tem pelo menos 4 tipos, se eu não me engano, de terras. Na penúltima, na terceira, está em Lucas 8,14, Jesus diz, aquela semente que foi lançada e caiu entre espinhos, acompanha aqui no telão, são os que ouvem a palavra, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Ou seja, ela fica sempre parada, ela estagnou. Então, riqueza, felicidade, divertimento, bens materiais, jamais facilitou o crescimento espiritual do crente. Ao contrário, o crente só cresce quando ele está passando por dificuldade. É interessante isso. Quando o crente está passando por luta, por dificuldade, por provação, é aí que ele cresce. Porque quando está tudo bem para ele, como essa igreja aqui estava bem, estava rica, numa cidade, local estratégico, um local onde tinham muitos visitantes, a igreja, ela estava ali, ela era rica, ela era bem de vida, ela tinha uma condição abençoada, então ela estava sossegada. Coisa que está acontecendo no século 21. Eu estou bem, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu trabalho, estou sossegado. Vou na igreja, beleza, faço a minha parte lá se der para fazer, se não der também não faço, beleza. E na verdade, meus irmãos, não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para algo muito maior. Jesus nos chamou para abençoar vidas. Jesus nos chamou para libertar vidas. Ele quer usar as nossas vidas para nos capacitar. Ele quer nos capacitar. Pois não, falar aqui, aí todo mundo olha para mim em vez de olhar para você. Pode mexer, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Vai ligar lá atrás? Pode ligar lá. Tá bom, obrigado. Valeu. Deus abençoe. Senão todo mundo olha para você e ninguém presta atenção no que... Muito bem, obrigado, viu, Paulo? Voltando aqui, Jesus quer capacitar a nossa vida para que a gente possa realmente ser uma bênção. Mas tem que haver um despertar. Por isso que ele fala para a igreja, gente, vocês precisam despertar. Ele ora para a igreja de Laodiceia e diz assim, gente, vocês estão achando que a vida de vocês é só isso? Trazendo isso para hoje, Deus tem tanta coisa para acrescentar nas nossas vidas. Deus tem tanta coisa para fazer em nós e através de nós. Mas infelizmente muitos de nós está parado. E eu trago essa palavra hoje para os irmãos para a gente entender e despertar. A gente precisa despertar. A gente está num lugar aqui já há 20 anos. Esse lugar já teria que ter se tornado um lugar pequeno. Pelo tanto de gente que já passou aqui, deveria ser um lugar pequeno, mas ainda a gente tem lugares sobrando. Será que isso não incomoda você como incomoda a mim? Será que não incomoda você que tua família está a passos largos para o inferno e muitas vezes você se esquece deles, de evangelizá-los, de tratar com eles, de conversar com eles, de convidá-los, de buscá-los, se for o caso? Quer dizer, você sabe que nós temos mecanismos na nossa igreja que podem ajudar a abençoar pessoas. As mensagens que são ministradas são dispostas no site. Temos mecanismos, você pode assistir pela internet, pelo celular, pode ouvir pela rádio.
Você tem falado disso para as pessoas? Ou você está naquele negócio assim, não, eu estou bem aqui, estou vivendo a minha vida, acho que está tudo bem. Tá, pode estar tudo bem hoje, mas que tal melhorar isso? Que tal crescer em algumas áreas? Que tal se dispor mais? Que tal permitir Deus usar a tua vida para alcançar outras vidas? E Ele quer usar a tua vida para alcançar outras vidas. A verdade, meus irmãos, é que a gente realmente precisa despertar. Porque quando Jesus disse para a igreja de Apocalipse, ou a igreja de Laodiceia, que está registrada em Apocalipse 3, Ele disse, olha, vocês estão dizendo, eu sou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. E Jesus olha para ele e fala assim, você não reconhece que você é miserável, que você é digno de compaixão, que você é pobre, que você é cego, que você está nu. Você não acordou para isso? Eu dou-te um conselho, compra de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. Jesus estava sendo muito honesto com a igreja de Laodiceia, vocês precisam despertar. Paulo, o apóstolo, quando ele fala a Timóteo do trabalho, da obra de Deus, Paulo elogia Timóteo, escrevendo a igreja de Filipenses, ele elogia Timóteo no capítulo 2, ele fala assim, meus irmãos, eu não tenho ninguém que como ele, Timóteo, tenha um interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Por que 21? Porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Ou seja, Paulo, o apóstolo, está dizendo o seguinte, Timóteo foi um cara que ele se preocupava mais com as coisas de Deus, mais com as pessoas do que com ele mesmo. E eu já falei sobre isso aqui e repito sempre que posso. Guarde no teu coração essa palavra, quanto mais você fizer pelos outros, quanto mais você doar para os outros, quanto mais você abençoar outros, mais Deus vai abençoar a tua vida, mais Deus vai te dar e menos problema você terá. Escuta o que eu estou te falando. Eu posso falar isso porque eu sou prova disso. Quanto mais eu me dedico às pessoas, quanto mais eu gasto tempo com as pessoas, quanto mais eu me importo com as pessoas, mais Deus tem abençoado a minha vida e menos problemas eu tenho tido. Por quê? Porque nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ser um povo que vem na igreja, senta, assiste o culto e vai embora. E muita gente que tem essa questão ainda não bem definida dentro de si, está vivendo aquela atribuindo ao diabo muita coisa que acontece na vida dele, vive aquela fraqueza espiritual, mornidão espiritual, vive de um jeito assim que não não sai daquilo. E acho que a gente já deve ter chegado, se não chegou, devemos chegar a um nível de maturidade, meus irmãos cristãos, em que a gente reconhece, apesar de tudo que está aí exposto no mundo, a maior riqueza que nós temos é Jesus dentro do nosso coração. A maior vitória que Ele nos deu foi lá na cruz do Calvário, quando Ele deu a sua vida por mim e por você. Só por isso, a gente já devia agradecer a Deus todos os dias e viver a nossa vida abençoada. Mas infelizmente a gente vive num tempo em que as pessoas estão mornas. E para encerrar aqui essa ministração, esse estudo, eu puxei nos meus arquivos e encontrei uma escrita de um pastor, tempos atrás. Ele escreveu algo, achei muito interessante, num livro. E ele escreveu assim, algo como se o diabo tivesse falando. O que ele pensava acerca dele, da igreja e de tudo que existe na terra. O título dessa parte do livro é Confissões de Lúcifer. E eu achei tão interessante que eu guardei, acho que eu já reparti isso com alguns irmãos, acho que 2008, 2007, guardei nos meus arquivos e quero compartilhar com os irmãos. Interessante a escrita. Como se o diabo estivesse falando, ele diria, depois de milhares de anos vagando pela terra, aprendi muito na natureza ou da natureza humana. Aprendi suas fraquezas, seus desejos mais secretos,
a sua miséria, inclusive. Eu tenho consciência que minha causa foi derrotada. Entretanto, estou trabalhando freneticamente para levar ao destino que me aguarda o maior número possível de pessoas, pois sei que pouco tempo me resta. Não é fácil a vida de um adversário do Todo-Poderoso, principalmente porque ele conta com um exército fiel de crentes espalhados pelo mundo inteiro, que com suas orações produzem uma reviravolta em todo o mal que eu intento. Felizmente, são poucos os que oram de verdade, porque a maioria está preocupada consigo mesma. Outros começam bem, me incomodam, mas logo desistem porque não têm perseverança. Olha, eu fico admirado com o fascínio que eu exerço sobre alguns crentes que falam mais de mim do que de Deus. Eu rio muito quando eles tentam me amarrar e dizem que naquela cidade não entro mais, pois acaba a oração e eu continuo fazendo as mesmas coisas. O que esses cristãos não entendem é que não devem lutar contra mim, mas buscar aquele que tem mais poder que eu. Quando eu quase destruí a vida de Jó, ele não me dirigiu uma palavra sequer. Ele dizia o tempo todo que a causa dele estava diante de Deus e que o seu Redentor vive. Quando eu humilhei Paulo, colocando-lhe um espinho na carne, ele não tentou me acorrentar, mas apresentou a sua fraqueza a Deus, que lhe deu vitória. Sinceramente, com gente assim, não dá para lutar. Mas eu tenho um especial em atormentar esses que ficam preocupados comigo ao invés de viverem a vida. Eles dizem que me veem em todos os lugares, até onde eu nem estou. Nossa, isso é muito engraçado. Com tais, eu nem preciso me preocupar, pois eu sei que não são cristãos seguros de sua fé. Eles fazem parte daquele grupo que faz uma boa propaganda de mim, pois julgam que eu possuo muito mais poder do que realmente tenho, e afirmam que fiz coisas das quais nada tive a ver. Na verdade, eu sou um pobre diabo, condenado e derrotado. Mas a forma que falam é como se eu fosse onisciente, onipotente. Será que eles não sabem que eu não posso fazer absolutamente nada sem a permissão do Todo-Poderoso? Se não fosse por Ele. Mas tudo bem, a propaganda é a alma do negócio. Sou constantemente acusado de tirar muita gente da igreja. Mentira! Eles saem porque são levados pelos seus próprios desejos. Não fui eu que instiguei o filho pródigo a sair da casa do pai, e também não fui eu que instiguei Demas a abandonar o apóstolo Paulo, porque Demas amou mais o mundo do que a Deus. Eu não tenho a pretensão de tirar ninguém da igreja, pelo contrário, eu quero deixá-lo lá, pois farei de tudo para serem frios, apáticos, que fiquem brigando entre si, que se dividam e que eles só conversem com o grupinho deles. No que depender de mim, eu farei com que tenham uma vida tão miserável, que quando eles forem evangelizar alguém, ninguém vai querer ter uma vida igual a deles. Olha, outra estratégia que eu uso muito, é a de fazer com que a igreja se pareça com o mundo, em valores, práticas, pois assim quando as pessoas passam a frequentá-la, elas não precisam mudar nada, e continuarão a fazer as mesmas coisas de antes. Não é genial isso? Olha, eu gosto de mentiras, gosto de soprar mentiras nos ouvidos das pessoas, afinal eu quero fazer jus ao meu nome de pai da mentira. Confesso também que sinto um enorme prazer em oprimir aqueles que se recusam a perdoar o seu irmão, porque eu recebi carta branca do Todo-Poderoso para atormentá-los com toda sorte de espíritos malignos dos quais eu sou o principal. E não ponham a culpa em mim, pois só posso fazer isso se o crente se recusar a liberar perdão. Pois quando ele perdoa, é horrível a sensação de paz daquele coração, e aí eu saio correndo. Nossa, eu acho muito engraçado quando usam sal grosso e oração forte contra mim. Nem ligo. Agora, o que eu temo mesmo é uma vida santificada.
Contra um crente santificado, fiel e que tem a palavra guardada no coração, desses eu fujo. Bom, como a minha hora se aproxima, eu estou trabalhando num projeto grandioso para este século. É uma estratégia tão ardilosa que são poucos os que percebem. Hoje, todo mundo quer Deus. E eu estou dando Deus de todos os tipos e para todos os gostos. Eu estou enchendo o mundo de Deus, para que eles fiquem tão confundidos que não saibam quem é o Deus verdadeiro. Cada um pode ter o seu Deus do jeito que quiser. Agora, ninguém mais precisa ficar submisso ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E olha, vocês nem imaginam como o povo gosta dessas novidades. Eu tenho queimado a pestana inventando sacrifícios, novos rituais. Tenho levantado líderes que falam de Jesus, mas sem nenhum compromisso com o reino dele. Adoro soprar ventos de doutrinas, porque os meninos na fé acreditam em tudo. Meu objetivo com isso? Confundi-los e fazer imaginar que estão servindo a Deus. Agora, eu não aceito levar a culpa de tudo sozinho. Eu só dou aquilo que eles querem. Gostam de brilhar para si. Eles admiram aqueles que fazem sucesso. Eles creem em toda forma de misticismo. Beleza. Eu nunca imaginei que esse povo gostasse tanto de ídolos. Ídolos que cantam, ídolos que pregam, ídolos que profetizam. É uma loucura como idolatram tudo. Muitos falam que eu sou feio. Pintam a mim em quadros horríveis, dizendo que eu sou um bode, tenho chifres e uma cara terrível. Mas desde a minha criação, sou muito vaidoso e jamais aceitaria ser dessa forma. Se vocês ouvissem aquele tal de apóstolo Paulo, saberiam como eu sou de verdade. Eu sempre fui um anjo de luz, fala mansa, voz agradável, boa aparência e muito convincente. Felizmente são poucos os que me reconhecem e assim eu vou enganando a muitos. Bom, para terminar, eu quero dizer a todos que eu não sou ateu. Eu creio e tremo diante de Deus. Mas eu não consigo me submeter. Submissão significa obediência e eu não quero ser servo. Aliás, tem muita gente indo comigo que também crê em Deus, pratica os seus atos religiosos, frequentam uma igreja, mas são desobedientes como eu. Quem assina? Lúcifer. Achei muito interessante porque esse é o retrato da igreja do século 21. Infelizmente, hoje nós vivemos neste tempo. E eu estou trazendo essa palavra para os irmãos. Quero encerrar citando a frase que eu falei no começo, o tema da mensagem. Jesus, Ele é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de Jesus. Porque se eu tiver Jesus, e Davi descobriu isso, ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus como Senhor de sua vida, quem tem a Ele em primeiro lugar, quem é obediente a Ele, quem o serve com amor, Deus abençoa, Deus prospera, Deus livra, Deus cura, Deus transforma. E se passar pelo vale da sombra da morte, não teme mal nenhum, porque Deus está com ele. Essa deveria ser a igreja do século 21. Que esta seja a igreja aqui, comunidade livre em Cristo. Uma igreja disposta, uma igreja que trabalha, uma igreja que vive o Evangelho. Que a gente não tenha grupinhos aqui dentro se degladiando uns contra os outros. Ao contrário, que a gente tenha aqui um grupo só de, como diz o texto aos Efésios, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero te encorajar hoje, mesmo aí onde você está, antes de participarmos da ceia, de você abrir teu coração, de você olhar para dentro de si e medir o nível de cristianismo dentro do teu coração. Que ponto está dentro da tua vida o cristianismo de Cristo, ou o cristianismo que Jesus nos trouxe? Que nível está dentro de você? Você está
frio, você está morno ou você está quente. O teu coração dentro dele ainda arde aquele desejo de adorar a Deus, de glorificar o seu nome, de estar na presença do Senhor. Como escreveu Davi, a minha alma anseia por ti. Senhor, eu estou no meio do Salmo 63, Davi estava fugindo de um dos seus filhos que queria tomar o reino. Ele estava lá no deserto, sem água, sem comida. Sabe o que Davi escreveu? Ele escreveu o seguinte: Senhor, aqui nesse lugar, a minha alma tem sede de ti. Um lugar onde as pessoas deveriam sentir sede da água. Ele diz, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Ou seja, que os nossos corações estejam sempre na presença do Senhor. Que a gente desperte, que a gente leve o Evangelho, mostre o Evangelho. E como já citei aqui, você não precisa muitas vezes nem falar. Só a tua vida já vai levar as pessoas ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse instante.